Capítulo 76. Só se vive duas vezes. Kaira segurava a lança de Nod. Finalmente, deu-se conta do que fizera, de que sobrepujara Metatron conforme vaticinara Gabriel. Mas não teria conseguido sozinha. Outro ser a ajudara, outra alma, a mesma que agora radiava em seu bojo. É o meu fim. O sentinela parecia calmo até aliviado. Estava óbvio desde o começo. Sua causa é mais justa. Não há causa dele ou deles, mas a sua. Neste instante eu morro, centelha, mas deixo para você um presente. Com o indicador esticado, o líder dos sentinelas a tocou sobre a testa e, como resultado, ela teve uma visão. Uma esfera. Era o que seu cérebro lhe mostrava. Um globo. O Éden. Ele concluiu, utilizando-se de seu próprio jargão mitológico. Esse é o retrato do mundo tal qual ele era quando nos foi entregue. Guardei essa memória para devolvê-la a você quando chegasse o momento. Por quê? Porque eu logo partirei. Quero que se recorde dos nossos ideais. Ele enrugou o senho, curvou-se por causa da dor. Não dos meus mandamentos ou das diretrizes que eu corrompi, mas dos nossos princípios originais, aqueles que nos moveram no início. Quero que se lembre da primeira vez em que enxergamos este planeta e que o víamos como um santuário sagrado. Tudo o que diz respeito a ele nos é precioso. Cada grão de areia, cada gota no mar, cada lufada de vento, cada montanha, lago, floresta, rio ou oceano. Preservar o Éden e aqueles que o habitam. Esse é o nosso trabalho, o ofício dos sentinelas, e eu lhe delego essa
tarefa. E completou com uma única súplica: Kyra, você é a última entre nós. Não desista. Eu nunca quis que fosse assim. Ela admitiu melancólica. Não queria matá-lo, nem arruinar a obra de toda uma vida. Não se preocupe. Você não a arruinou. O meu projeto está em curso. Suas engrenagens não podem ser interrompidas, nem pelos arcanjos, nem pelos homens, nem por mim. Sou apenas uma peça dessa máquina. Sou o plano de contingência, o elemento reserva, o objeto descartável. Mas há outro, e esse sim será imbatível. Alertou-a. Se é verdade o que você disse, que os fins não justificam os meios, então ele é o fim e eu sou o meio. Sereno, Metatron cerrou os olhos e Kyra o soltou. A gravidade de Hélios o atraiu vagarosamente, e como acontecera com tantos ídolos antes dele, o corpo do rei dos homens foi cremado, seu espírito dispersou-se. O sol interior o recebeu. Era assim que pereciam os deuses, e foi assim que ele morreu. O Deus de Adão, o Deus implacável, o Deus do jardim. O ocaso de Metatron significava necessariamente o imediato declínio de suas obras. O octaedro, por exemplo, que se sustentava graças à sua força telecinética, estava fadado a desmoronar. Prevendo tais consequências, Kyra subiu o Let como um raio na esperança de salvar Daniel, supostamente aprisionado ainda na fortaleza de Agartha. Com o corpo envolto em chamas telúricas, ela atravessou a plataforma quebrada e voou através dos corredores até o salão oeste, mas o encontrou vazio, sem o campo de força que o lacrava. Não era um bom sinal, ela sabia, e, com o coração palpitando, flutuou ao aposento de entrada, despontando atrás dos tronos sobre a escadaria negra. De lá, enxergou o que não queria ver, o que não esperava ver, o que tanto lutara para não ver. Daniel jazia na base dos degraus, amparado por Sif à esquerda, por Uraquim à direita e guardado por Iaga, os olhos baços, a camisa suja de sangue. Uma grande poça o circulava, indicando que a maior parte de sua energia sumira e que já não era possível salvá-lo. Não obstante, ele seguia lúcido, consciente, podendo ver, sentir e falar. Kyra dissipou o plasma que a revestia, retornando à forma original,
regenerando as queimaduras que por pouco não a tinham matado. Envergando a armadura escarlate, ela pousou ao lado dos companheiros. Por incrível que pareça, o que mais a chocou não foi a situação de Daniel, mas a atitude de Urakin, que em silêncio lacrimejava. Venha, Pondre. Mais sensível às questões emocionais, Sif puxou para um canto, dando um espaço para que os dois enamorados tivessem um momento a sós antes que aquela história terminasse, porque ia terminar. Deixe-os. Quando a centelha abraçou seu amante, ele estava praticamente desacordado. Um cadáver, o de Sofia, descansava a leste da câmara e, ao notá-la, Arconte deduziu o que acontecera. Imaginou que Samyaza o baleara, o que no fim das contas não fazia diferença. Olá, Faísca. Daniel falou com ela, os lábios secos, o rosto pálido. Pelo jeito, conseguiu dar cabo do velhote. Conseguimos. Ela concordou com um sorriso, mas os olhos estavam cheios d'água. Missão cumprida. Ótimo! Esse puto deu trabalho. Pior que barata. De qualquer maneira, não vai mais nos incomodar. Sim, mas e você? Depositou no chão a lança de Nod. Por quê? Por que tem que ser assim? Todo jogo tem suas regras. Eu resolvi apostar. A mão era boa. Tão boa que quebrei a banca. Virou-se um pouco de lado. Lembra de Andira? Ele se referia à deusa indígena que eles haviam encontrado na cidade de Ami. Ela me alertou que eu poderia ajudá-los, mas não sobreviveria à missão. Achei que a minha trajetória se concluiria em Ateia e me joguei no rio Oceanos, mas estava errado. Desde a Amazônia, desde que tomei a decisão, o meu destino estava traçado. Estou feliz por terminar desse jeito. Feliz? A ruiva o contestou como de praxe. Como alguém pode ficar feliz em morrer? Garota, entenda o seguinte: quando você está em uma jornada e o objetivo
vai ficando mais próximo, você percebe que o verdadeiro objetivo é a jornada. Não estou feliz em morrer. Estou feliz porque até que, enfim, fiz a minha escolha. Pela primeira vez, não obedeci a ordens. Eu tracei o meu rumo, comandei o espetáculo e que espetáculo! O que eu vi não tem preço. O que eu provei, o que senti, minhas tristezas e alegrias. O significado é basicamente indescritível. Eu fiz tudo o que um homem é capaz de fazer. Conheci o bem e o mal, contemplei o belo e o grotesco, experimentei o êxtase e o desespero. Com a mão direita, ele carinhosamente a tocou sobre o ventre. Só me faltava uma coisa. Então, você sabia? O fato de Daniel ter noção do próprio legado, por algum motivo, amenizava sua dor. Como? O diálogo foi cortado por um estrondo que chacoalhou o salão. O solo se inclinou, as paredes racharam, a escadaria se abriu ao meio, o octaedro bambeou por completo. Era a telecinese de Metatron que começava a perder o efeito. Meu nariz nunca falha. O anjo respondeu indiferente ao tremor. Farejei sua ovulação. Primeiro, eu achei que era um fenômeno característico de Asgard e tentei convencê-la a ficar nos 9 reinos. Depois, juntei 2 mais 2 e descobri o seu segredo, que cá para nós estava meio óbvio. Acariciou-lhe o abdômen e, a seguir, subiu a mão ao pescoço. Sabe, tenho experiência com sentinelas. Ou melhor, com as sentinelas. É um tipo de especialidade. Mas em Asgard você me garantiu. Disse que nada ia acontecer, que os anjos não podem gerar filhos.
Eu disse isso. Você mentiu? Mentiu pra mim. Desculpe, não consegui evitar. Está nas minhas veias. Ele gracejou, depois ficou sério e a puxou pela nuca. Quantas vezes eu preciso lhe dizer, boneca? Os dois estavam agora muito próximos, olho no olho. Eu sou um canalha mentiroso. No último momento, Daniel a beijou como a beijara em Ateia, como a beijara no Valhalla, como a beijara em Nova York. Era típico dele surpreendê-la com um movimento ensaiado, com um beijo ao estilo James Bond, sedutor como Gregory Peck e ao mesmo tempo durão como John Wayne, charmoso como Humphrey Bogart e rebelde como James Dean. Um beijo de cinema, um beijo clichê. Era ele, sem dúvida, o velho Daniel, o cafajeste, o espião, o anjo da morte. Não podia ser outro, não podia ser diferente. Daniel não se transformou no final, nem implorou por redenção. De certa forma, ele conhecia, ainda melhor que Metatron, os desígnios da natureza. Planejara tudo, dera a Kyra as armas de que ela precisava e deixara sua marca neste universo. Uma marca perpétua que nasceria da união de dois polos. Uma marca imperecível, uma parte dele, uma parte pura dele, sem crimes ou pecados, sem dores e angústias, que sempre estaria com ela. Sempre. Daniel vivera demais e vivera intensamente. Sacrificara-se pelos amigos, ganhara uma nova oportunidade e agora descansaria. Finalmente descansaria. Afinal, ele nunca pedira e, em sua opinião, nunca merecera uma segunda chance. Muito menos uma terceira. Capítulo 77 – Mancha Solar. Outra explosão, maior que a primeira, fez o octaedro tremer. O teto ameaçou ruir, as paredes envergaram, os degraus se rasgaram obliquamente, expondo as cruas vísceras do Let, jorrando plasma como um geyser enlouquecido. Erja! Desperte! Sif sacudiu Kyra, que seguia hipnotizada pelas últimas palavras de Daniel. Precisamos ir agora! De volta à realidade, a centelha engoliu o choro e reergueu a cabeça. Na mesma hora, tateou o piso à procura da lança de Nod, mas não a encontrou. Tateou de novo.
O objeto não estava mais lá, fora-lhe subtraído. Yaga! Uraquim reparou na sombra da morte que se afastava com o artefato na mão. O que está fazendo? Não se aproximem! Gradualmente ela recuou na direção da escada. Fujam enquanto é tempo! Não acredito! Kyra não escondeu a decepção. Era esse o seu plano? Roubar-nos a lança e levá-la para o arcanjo Miguel? Sim, era! A Rashmalin deu 5 passos à retaguarda. Não é mais! O quê? Uraquim confundiu-se. Será que não enxergam? Daniel morreu por causa dela, para se redimir dos crimes que cometeu utilizando a lança. Este não é apenas um artigo mágico, é um instrumento perigoso aos dois lados da guerra. Seja quem for que a conseguir, Miguel ou Gabriel, terá uma grande vantagem e o equilíbrio será abalado. Portanto, ela precisa ser destruída. Não sei muito sobre esta lança, mas confio em você. Kyra abriu os braços num gesto de paz e usou a sua autoridade de arconte. Ordeno-lhe que a atire através da rachadura que se abre a seus pés e depois se junte a nós. Não! Yaga desobedeceu-lhe. Não é tão simples. Esta arma foi forjada com o sangue dos patriarcas. Contém a essência dos primeiros seres humanos e só pode ser dissolvida no núcleo de Hélios, não na superfície. É preciso que alguém a leve até lá. Deixe essa tarefa comigo. Se alguém pode suportar esse calor, certamente sou eu. Ninguém pode. Nem os deuses suportaram. Nem Metatron suportou, nem você suportaria. Não no centro do sol. Com a minha forma de sombras, posso aguentar a entrada, mas não o retorno. Seria lógico que eu tentasse. Lógico. Minha casta não trabalha com hipóteses, mas com fatos. Se alguém tem que fazer isso, é melhor que seja eu. Sou uma só centelha, e agora você é 2. Simples matemática. Preparou-se para se jogar. O que estão olhando? O salão estava para desabar e eles continuavam lá dentro. Corram! Demanda encerrada, Yaga se atirou para as chamas do LED. O mais curioso, Kyra reparou, era que a atitude soava corriqueira, até banal à intercessora. Para os querubins, o martírio precisava ser heróico. Para os ofanins, devia ser dramático. E para os Rashmalims, que eram carrascos, juízes e torturadores, a morte nada tinha de incomum. Inclusive, a própria morte. O sacrifício para eles era, portanto, apenas rotina. E para Yaga fora realmente isso. Só mais um procedimento. Simples, ordinário, trivial. Só mais um dia de trabalho. Jai Radha Madhava
Capítulo 78 Cavalgada das Valquírias. Kyra cruzou o abismo com o corpo de Daniel nos braços. Huraquim deslizava a seu lado, trazendo Sif consigo. No outro extremo, sobre os empoeirados campos do Hades, a devastação era completa. No solo, o tapete de cadáveres somava 3 camadas sobrepostas com morros de defuntos empilhados que chegavam a 10 metros de altura. Proibidos por Minos de se render, os mirmidões derrotados aderiram em massa ao suicídio enquanto as valquírias apanhavam suas companheiras tombadas. O trabalho, contudo, precisaria ser abreviado. O Lete cuspia esguichos cada vez mais intensos que em 2 ou 3 minutos engoliram a fortaleza de Agartha, derreteram as rochas e desintegraram sua estrutura a ponto de não sobrar um mísero grão de basalto. Era só o começo, conforme previra a centelha. Quando Iaga, ou melhor, quando a lança alcançasse o núcleo de Hélios, era esperado que uma erupção inundasse a Estígia, mas até lá os Aesíris já estariam bem longe, ou pelo menos era o que a rainha e suas capitãs desejavam. Sif hasteou a Gungnir e com a arma convocou suas asseclas. Cada guerreira recolhera uma amiga morta em batalha para então, sobre a sela, transportá-la por todo o caminho através de Bifrost, como era a tradição no Valhalla e como era a lei entre os Aesíris, desde os tempos mitológicos. O artefato de Odin radiou com brilho dourado, atuando como um farol para o deus Heimdall, que as observava desde a plataforma em Jóvalor. Nisso, um forte clarão os banhou. O Ginnungagap exibiu suas entranhas. Cavalguem conosco, ó heróis! Pediu-lhe Sif. Erja, fogo de Odin! Traga Bogaoir, seu marido! Ela assim os declarou, embora os dois nunca tivessem se casado. Oficialmente eu a nomeio Valquíria. Tocou com a lança seu ombro. Pundr, eu lhe atribuo o título de Ritter, meu cavaleiro e defensor pessoal. Escolham uma montaria. Havia vários cavalos disponíveis, herança das lutadoras caídas. Peguem um animal e galopem conosco. Huraquim tomou para si um corcel chamado Falhofnir, de patas grossas, cauda longa, pelagem bege. Kyra assumiu as rédeas de Blowgoth, uma égua avermelhada, o corpo esguio, a crina escura e grandes olhos castanhos. Sob o comando da Rainha Branca, a ponte do arco-íris se abriu, projetando um facho transparente. Então os anjos perceberam que parte dessa luz era sólida e delineava uma espécie de rampa através da qual eles podiam ascender. Seguindo o rastro das Amazonas, Kyra e Huraquim se levaram aos céus numa corrida espiralada, cujo destino eram os salões do Valhalla. Lá embaixo, o Styx borbulhou e o Let regurgitou vorazmente. Como um tsunami de ondas mortíferas, o plasma consumiu os restos da necrópole que havia no Hades, corroeu o templo de Cocytus e purificou o solo como tantas vezes o fizera. E como algumas vezes ainda faria. Para alguns, para muitos, esse foi o fim do percurso. O triunfo sobre Metatron, refletiu a Arconte, revelou-se completo, definitivo, mas ao custo de centenas de milhares de vidas, além daquelas de suas fiéis aliadas Inanna e Iaga e de seu amigo Ismael. E dele, Bogaoir, Erictat, Daniel, Paris
é adorável nesta época do ano.